Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Pedi para vocês abrirem suas Bíblias em Isaías 53. Isaías, capítulo 53. A partir do versículo 1. Isaías 53, versículo 1. Amém? Diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabia o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Irmãos, aqui eis uma profecia que falava do nosso Senhor, de Jesus Cristo. E uma profecia dessas falando de um homem que padecia, de um homem sofrido, aos ouvidos do povo de Israel, que era acostumado com reis que se levantavam para libertar o seu povo, com poder, com exército, para livrá-los das mãos daqueles que o oprimiam, não soava muito bem. Talvez eles viam isso com incredulidade, porque enquanto eles esperavam que viesse um rei que se levantasse contra os romanos, que libertasse eles da mão dos romanos, aparece um homem que fala de amor, que fala de perdoar pecados, que fala de se compadecer do seu próximo. E talvez isso não convencia muitos. Mas irmãos, esse homem, ele sendo Deus, já conhecia todo o nosso sofrimento, o meu e o seu sofrimento. Mas além dele ter a onisciência de conhecer tudo, ele viveu na pele tudo aquilo que a gente passa no nosso dia a dia. Ele sofreu traições, perseguições, humilhações, morreu por nós. Ele levou sobre ele um castigo, uma maldição que era para mim e para você, para que a gente pudesse hoje, junto com ele, ser herdeiro da vida eterna. Irmãos, Jesus Cristo,
quando ele começou o seu ministério, antes de começar o seu ministério, João Batista anunciava que viria alguém que era mais poderoso que ele. E um dia João Batista, quando vê passando Jesus, aponta Jesus para 2 dos seus discípulos, e eles o seguem. E esses 2 discípulos, depois de conhecerem Jesus, ver quem ele era, um deles, André, vai até seu irmão e fala de Jesus. Filipe encontra o seu amigo Natanael e fala de Jesus. Eles eram um povo que ansiavam por esse Messias, eles esperavam por esse Messias. Eram anos e anos ouvindo profecias, anos e anos examinando as Escrituras, pessoas falando: olha, virá o Salvador, virá o nosso libertador. Logo, logo a gente vai ter de novo a nossa terra. Logo, logo a gente vai estar livre das mãos dos romanos. Então, Filipe chega para Natanael e fala que encontrou aquele que eles esperavam. E Natanael, quando encontra com Jesus, não está muito crente de que esse homem é aquele que seu amigo fala. Mas Jesus fala para ele, olha, antes que Filipe falasse com você, eu já te vi debaixo da figueira. E eu fiquei curioso, porque Jesus falou para ele que te viu debaixo da figueira. Podia ter falado que viu ele em qualquer lugar, trabalhando, sei lá. Então, nessa curiosidade, eu procurei no Google, o pai dos burros, o que teria de ligação, por que debaixo da figueira? E a figueira era uma simbologia muito grande para os judeus. Era um lugar que eles costumavam ir para debaixo de uma figueira para poder meditar, para poder orar. Era um momento de introspecção. E sabe-se lá o que passava na cabeça de Natanael. Talvez ele estava com problemas, talvez ele estava sofrendo, sei lá, não sei. Igual eu também não sei o que passa na sua vida. Você não sabe o que passa na minha. Mas só que quando ele faz essa revelação para Natanael fica curioso e percebe que naquele homem sem aparência, que chamasse atenção, tinha algo diferente. Esse homem me conhece antes de falar comigo. Só que Jesus prossegue e fala que não precisa ficar admirado por causa disso, Natanael, porque você vai ver coisas ainda mais grandiosas. Irmãos, cada um dos nossos momentos de oração, momentos que a gente se encontra sozinho, você tem um Deus que te observa, que sabe das suas necessidades, que sabe de tudo aquilo que você precisa. Um Deus que tem cuidado de você a todo momento. Ele não falha, Ele não varia do seu humor, mas Ele espera que cada um de nós confie nele. A Bíblia fala de um homem que foi sábio demais, Salomão. Um homem que conheceu e experimentou tudo o que ele teve vontade. Só que em Eclesiastes ele fala que tudo aquilo que tem debaixo do sol é vaidade. Tudo aquilo que existe debaixo do sol é correr atrás do vento. E muitas vezes a gente está buscando alegria, buscando saída, buscando refúgio em coisas que não vão trazer nenhuma felicidade duradoura para nós. Quando na verdade aquele que pode nos satisfazer verdadeiramente do nosso interior é Jesus Cristo, que é a fonte inesgotável de tudo aquilo que nós necessitamos. Salomão, ele pode falar com propriedade isso, porque ele mesmo diz que tudo aquilo que ele cobiçou, ele fez. Tudo aquilo que ele teve vontade, ele fez. Mas no fim de tudo ele percebeu que tudo isso não valia de nada. Na Bíblia relata em João 7, versículo 37 e 38, sobre uma festa. A festa dos tabernáculos. Era um momento que o povo de Israel saíam do seu conforto e construía tendas para poder habitar nelas durante alguns dias, para que eles pudessem se lembrar daquilo que os seus antepassados viveram no Êxodo, na passagem pelo deserto, para que eles entendessem que a dependência deles está em Deus, para que eles compreendessem que tudo aquilo que eles necessitam está em Deus. Porque imagina você, um povo no deserto onde não existe nada, e tudo que eles precisavam era Deus. Deus os alimentava, conduzia, protegia. A gente, quando vê essa história, a gente vê que Deus, durante 6 dias na semana, durante 40 anos, Deus fez cair do céu o maná para o seu povo. Deus os alimentava. Durante 6 dias,
caía esse pão do céu. Mas no sexto dia caía em dobro, para que no sétimo eles descansassem. Em meio ao deserto, Deus provia o alimento, Deus dava a proteção e Deus dava o descanso. Jesus é o nosso descanso, meus irmãos. É em Jesus que a gente vai encontrar descanso para as nossas aflições. É somente em Jesus que você vai conseguir se encher de uma alegria que nada no mundo vai poder te trazer. Tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós buscamos, se resume em uma única fonte, que é Jesus Cristo. Jesus, ele fala que todo aquele que tem sede, que vai até Ele. E Ele fala que em nós vai surgir, que vai fluir águas. Mas só que a gente não foi chamado para ser um rio de água parada, irmão. Você não foi chamado para ser um rio que não leva vida a lugar nenhum. Assim como foi na vida de todos os apóstolos, todos aqueles que foram chamados, na minha e na sua vida, Deus espera que a gente faça a mesma coisa. Você já deve ter observado que quando você passa pela estrada, você sabe que em algum lugar por ali passa um córrego ou um rio, porque todo o ambiente está seco, mas ali você vê árvores, você vê vegetação verde, por causa daquelas águas. A mesma água que Deus vai fazer fluir no nosso interior, para continuar fazendo a gente se manter vivo, para nos manter focados naquilo que realmente é necessário, naquilo que realmente importa. Deus quer que de nós flua essa água, que de cada um de nós, em cada vida que a gente encontrar no nosso caminho, a gente possa fluir dessa água na vida dessa pessoa, levar a vida àquele que está morrendo, meu irmão. Irmãos, nós talvez estamos perdendo as nossas famílias dentro da nossa própria casa. Estamos nos preocupando com o melhor estudo para os nossos filhos, preocupando com tantas coisas, mas talvez por não conhecer Jesus como Ele queria que a gente conhecesse, a gente não revela Jesus às pessoas como deveríamos revelar. E dentro das nossas próprias casas, estamos perdendo as nossas famílias, porque a gente não compreendeu verdadeiramente o que é que Deus espera de nós. Como é que a gente pode, irmãos, viver a nossa vida, buscar pela nossa vida, pelos nossos interesses, enquanto ao nosso redor pessoas vão passando pelo mundo sem conhecer Jesus, assim como o pastor falou aqui, pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus Cristo. E como alguém vai conhecer alguém de quem não ouviu? Cabe a nós cumprir esse papel. Nós não fomos chamados apenas para conhecer Jesus e guardar para nós tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente vive. Porque não existe fonte de água, irmão, água parada. Água parada só produz dengue, lodo e mais nada. Quem tem cisterna em casa sabe que de tempo em tempo é preciso tirar todo o rejeito que tem lá dentro dela, todo o entulho, porque senão a água não brota, a fonte não aparece. E muitas das vezes a gente está dessa mesma forma. As coisas que vão acontecendo na nossa vida vai entulhando a fonte que existia dentro de nós, e a gente vai se perdendo pelo meio do caminho, a gente vai se acostumando. Vocês já devem ter ouvido aquela história do sapo colocado na água para ferver. Ele morre na água cozido, porque ele vai se adequando à temperatura e não percebe que aquilo está se tornando perigoso para ele. E muitas vezes nós somos dessa forma, porque nós não estamos buscando na fonte que a gente deveria. Irmãos, existe uma fonte para nós, para a gente se alimentar, e essa fonte é a palavra. Na epístola de Pedro, no 2 Pedro, ele vai fazer um alerta, e ele diz assim, ele reconhece que já está chegando o tempo dele deixar esse tabernáculo que era o seu corpo, e agora ele faz um alerta, para que todos aqueles que conheceram Jesus, que ouviram a palavra, perseverem em conhecê-lo, porque toda palavra, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e não existe nenhuma profecia, não existe uma vírgula da Bíblia
que não seja inspirada por Deus. E como é que a gente vai se alimentar em outra fonte? Como é que a gente vai buscar em outro lugar? Se só Jesus é a vida, só Jesus é o caminho e a verdade para nós. Por muitas vezes, a gente passa por lutas. Por muitas vezes, a gente enfrenta problemas. Mas a gente deve tirar os nossos olhos dos problemas e olhar para Cristo. Porque quando a gente olha para Isaías, a gente vê tudo o que ele padeceu. Mas só tudo isso que ele padeceu não fez ele perder a essência. Não fez ele deixar de ser quem ele era. Não fez ele deixar de cumprir aquilo que ele precisava cumprir. E quando a gente olha para a Bíblia, todos aqueles que cumpriram o seu chamado, todos aqueles que ouviram de Jesus Cristo o seu chamado e cumpriram o seu propósito, todos eles cumpriram a sua carreira sem olhar para trás. Talvez a gente olhe para a vida cristã e a gente vê que não é tão fácil como a gente talvez pensava que era. Que tem algumas coisas que precisam ser renunciadas, que acontecem muitas coisas que talvez vai fazer com que a gente queira desistir. Mas a pergunta que fica, se a gente desiste, para onde a gente vai? Para onde a gente vai correr? Se só existe um caminho, se só existe um lugar onde a gente vai poder se livrar de todas as aflições. Todas as vezes, irmãos, que a gente passar por lutas, a gente precisa trazer à nossa memória tudo aquilo que Deus já tem feito na nossa vida. A gente precisa fazer como o povo judeu fazia. De tempo em tempo, se lembrar o que Ele fez, de onde Ele nos tirou, o que Ele fez na nossa vida, o que Ele fez na nossa família, para a gente ser grato a Ele e continuar caminhando de acordo com a vontade dEle. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus Cristo, a mulher samaritana, os discípulos de João, todos eles, após ouvirem Jesus e saber quem Ele era, correram para anunciar a alguém o que eles tinham encontrado. Não pense você que a nossa vida de cristão resume apenas em a gente vir à igreja, em a gente ter a nossa vida de oração e a gente se fechar no nosso mundo. Aquilo que Jesus espera é que a gente repita tudo aquilo que Ele ensinou. Jesus, no primeiro momento, envia os 12, depois, quando aumenta os discípulos, os 70, Ele envia de novo os 70 de 2 em 2, para que eles vão de cidade em cidade, expulsando demônios, curando as pessoas, anunciando o Evangelho da salvação. E é isso que Ele tem esperado de nós. Irmãos, a gente aprende na escola sobre o ciclo da água, que a água evapora, vira nuvem, ela condensa, cai de novo na terra em forma de chuva, e essa chuva alimenta os lençóis freáticos, alimenta os rios. Quando Jesus usa essa figura, é para a gente entender que a gente não pode ficar parado, que aquilo que Ele deságua na sua vida é para você poder desaguar na vida de alguém. Porque quando a gente observa todos os córregos, os rios, eles vão confluindo para algum lugar, e todos eles desaguam em um único lugar, no grande ajuntamento de água, na maior fonte de água. Eu e você estamos caminhando, meus irmãos, para poder nos encontrar com uma fonte verdadeira. Cada um de nós estamos passando por essa terra e a gente precisa cumprir o nosso propósito de fluir as águas que Deus tem derramado sobre a sua vida, de deixar que aquilo que Ele derrama na sua vida, você poder aplicar isso e derramar na vida de alguém. Existem pessoas sedentas da porta para fora que não sabem o que Deus pode fazer na vida delas, que estão perdidos no pecado, perdidos na idolatria, pessoas que estão morrendo secas, porque eles não conheceram aquele que pode matar a sua sede, aquele que pode realmente trazer vida a eles. Eles estão se enganando, buscando alegria naquilo que é passageiro, porque eles não compreenderam que a fonte verdadeira é somente Jesus Cristo. O povo de Israel caía no grande erro de murmurar sempre. Independente do que Deus fazia no deserto, eles sempre achavam alguma forma de reclamar.
O mar se abriu. Aqueles que perseguiam, que eram os egípcios, morreram. Quando eles tinham sede, Deus ia lá, fazia brotar água da rocha. Eles queriam carne, viam codornizes, brotava do nada e eles eram alimentados. Eles tinham fome, caía pão do céu, mas ainda assim eles encontravam formas de reclamar. A gente precisa compreender que uma pessoa que não é grata, ela sempre vai olhar para aquilo que falta. E uma pessoa que olha para aquilo que falta apenas, nunca vai conseguir ver a mão de Deus agindo sobre a vida dela. O povo de Deus, quando olhava para aquele maná que caía, chegou um tempo que eles falaram para Moisés: olha, a gente já está enjoado desse pão, a gente já não está aguentando mais. Quando o olhar deles devia ser diferente, a gente devia parar e pensar muitas vezes e olhar: pera um pouco aí, no meio de toda circunstância contrária, quando é tudo para dar errado, está tudo dando certo na minha vida, as coisas estão se alinhando. Pera aí, tem alguém grandioso que eu não consigo ver, que está cuidando da minha vida em todo momento. Tem alguém que está olhando para mim mesmo quando eu não mereço. Tem alguém ouvindo as minhas orações quando eu penso que eu estou sozinho. É como o pastor leu aqui em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes a gente distorce esse versículo achando que tudo vai concorrer para acontecer, que eu vou ser abençoado, tudo vai dar certo na minha vida, vai ser mil maravilhas. Mas não é disso que está falando. Tudo posso naquele que me fortalece. É quando está tudo dando errado na sua vida, é quando você está lascado, com o perdão da palavra, mas você encontra força e confiança em algo que você não está vendo, é algo que brota de dentro de você, uma confiança em algo que você não está vendo. É a certeza de que Deus já se levantou pela sua vida e que lá na frente Ele já está preparando tudo para você. Deus não faz distinção de pessoas. Não existe pessoa que mereça mais ou que mereça menos. Existe pessoa que confia e sabe onde buscar. E onde você tem buscado? Em quem você tem confiado? Jesus, quando se levanta aqui na festa dos tabernáculos, até mesmo pela sua família ele era desacreditado. Os irmãos dele zombavam. E aí, você não vai para a festa? Você precisa ser conhecido. Mas Jesus não estava procurando reconhecimento dessa forma. Ele queria que aqueles que olhassem para Ele soubessem quem Ele era, por aquilo que Ele poderia fazer e não por aquilo que Ele aparentava. Porque como a gente vê em Isaías, Ele não tinha uma aparência que agradava. Talvez é como muitos de nós aqui, a nossa aparência não agrada. Mas a gente precisa se encher da palavra, se encher daquilo que Deus tem para a nossa vida, para que quando a pessoa olhar para a nossa lata, que não é tão bem vista, a pessoa veja que de nosso interior brota alguma coisa que pode fazer algo na vida dela. Deus está muito pouco preocupado com aquilo que você tem, com o seu currículo. Ele está muito preocupado com aquilo que você busca, do que você tem buscado se encher. E Ele quer que você se encha do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí para todo mundo que quiser. Clama para que Ele te preencha. Clama ao Espírito Santo para que Ele te conduza. Clama ao Espírito Santo para que Ele exorte você, para que Ele te console, para que Ele te conduza. Você não precisa andar perdido. Você não precisa andar aos olhos das pessoas aí fora, achando que você não pode, achando que você não deve. Porque Deus usa as coisas que parecem que não são, para confundir aqueles que acham que são. Jesus usou um monte de pessoas improváveis para poder fazer o trabalho dele. E estamos nós aqui ouvindo falar dele. Estou aqui eu falando dele. Irmãos, todos aqui que me conhecem sabem que quando é para vir aqui para mim é uma luta. E eu não vejo a hora de descer daqui. Sinceramente, quem me conhece sabe disso. Um dia conversando com o Guilherme, ele falou que ele anda para lá e para cá, porque é um modo dele dar uma disfarçada no nervosismo. Eu já é uma estátua. Se vocês observar toda a foto é a mesma coisa. Pode repetir, não precisa nem tirar foto mais. A única coisa que muda é a mão do microfone. Porque eu estou travado. E tudo aquilo que eu falo aqui é pela misericórdia de Deus, é pela graça do Espírito Santo. Porque igual o Guilherme falou um dia, se Deus usou mula, não vai usar a gente? Pelo menos a gente sabe falar. Irmãos,
Deus não está preocupado com a nossa capacidade, com aquilo que a gente acha que a gente pode. Ele está muito preocupado com o nosso coração. Quando eu fui buscar a palavra para poder trazer para vocês aqui, e quando eu li Isaías 53, eu fiquei muito constrangido. Porque quando a gente vai vir aqui para poder fazer a abertura, ou pregar, ou oferta, o primeiro que é ensinado ou chicoteado somos nós mesmos, para depois vir aqui falar. E eu me senti muito constrangido por tudo aquilo que Jesus passou por mim, por tudo aquilo que Ele sofreu por mim. E eu fiquei pensando, trazendo na memória quantas vezes eu menosprezei esse sofrimento dele, por causa das minhas vontades. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu posso estar aqui hoje. Porque aquele castigo que era para a gente receber, Ele não jogou esse castigo para Adão, porque Adão não poderia pagar, mas Ele esperou o tempo oportuno para trazer à existência o seu filho. E sabe para quê? Para que Ele pagasse pelos meus erros, por tudo aquilo que eu fiz de errado, por tudo aquilo que eu não merecia. Jesus pagou por mim. E como é que eu posso, sabendo de tudo isso, me calar? Como é que eu posso, sabendo desse amor de Deus por mim, me calar? Eu te pergunto, como é que você pode se calar? Irmãos, fluir a água que Jesus fala que vai fluir em nós, o Espírito Santo, é a gente se constranger com a palavra dele, saber o quanto a gente foi amado e derramar desse amor sobre as pessoas. Pessoas que estão perdidas, que não sabem que elas merecem ser perdoadas, que não sabem que elas foram compradas por um alto preço, um preço que a gente não pode mensurar, que a gente não pode calcular. Um amor tão grande que a gente nem imagina. E é isso que Ele tem chamado a mim e a você para fazer. Compreender o amor dele por nós. Irmão, você é amado por Jesus Cristo. Eu realmente não sei quais são os seus problemas. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei se talvez hoje você esteve como Natanael, em algum lugar, num momento sozinho, orando, falando com Deus no seu pensamento. Sei lá qual é o seu problema. Mas uma coisa eu sei: para cada problema, para cada pessoa, existe apenas uma saída: Jesus Cristo. Aquele que venceu a morte por nós, aquele que venceu na cruz. E Ele quer resgatar, e Ele já resgatou você. Ele quer que do seu interior flua águas vivas, que te mantenha vivo primeiro, para que não se torne em você uma terra seca, para que você compreenda tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Mas de uma coisa você não pode esquecer: você está indo para um lugar. Assim como os rios correm para o mar, nós estamos correndo de encontro ao nosso Senhor. E enquanto você corre de encontro ao seu Senhor, você tem um propósito para cumprir. Você tem muitas vidas ainda para derramar desse amor, para derramar daquilo que você experimentou, para que mais e mais pessoas sejam saciadas, para que mais pessoas sejam alimentadas através da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Põe a mão sobre o seu coração. Irmãos, aquele que tem sede de algo precisa buscar. A mulher samaritana, ela tinha um trabalho diário de ir até um poço buscar água. Mas ela foi surpreendida naquele dia. E você não sabe qual é o dia que você vai ser surpreendido. Talvez seja hoje.
Naquele dia, no meio da fadiga diária, na hora que o sol está mais quente, quando ela chega no poço para buscar a água natural, ela encontra a fonte sobrenatural, que é Jesus Cristo. E Ele derrama sobre ela dessa água. Irmão, você que tem sede e sabe que a fonte é Jesus Cristo, você precisa se derramar sem reservas diante dEle e clamar para que Ele derrame sobre você sem medida da tua unção, do Espírito Santo, para que você seja inundado, para que no seu interior flua a alegria que você nunca sentiu na sua vida, para que através da sua vida pessoas conheçam essa mesma alegria. É momento de você clamar, meu irmão, de você abrir os seus lábios e pedir para aquele que é a fonte inesgotável fazer brotar de você fonte de águas vivas que fluem para a vida eterna. Meu irmão, levante as suas mãos de onde você está. Uma pessoa com sede que vê uma fonte, pula nela. Comece a clamar pelas águas. Se o seu problema é espiritual, financeiro, na saúde, físico, emocional, um problema com vícios, com família, comece a clamar por Ele. Ele é a fonte de águas vivas. Comece a beber dessas águas que tira toda a sequidão da sua alma. Comece a clamar como que se bebe de Jesus clamando, como que se bebe de Jesus gritando, como que se bebe de Jesus em fé, demonstrando a sua sequidão. Levante bem alto as suas mãos. Comece a pedir para que esse rio passe onde você mais precisa. Você que está com algum problema na alma, diga: Jesus, passe essa água no meu interior, tira toda a depressão, toda a ansiedade, toda a insônia, toda a angústia. Você que veio para cá, mas deixou um problema em casa, peça para que esse rio entre lá na tua casa, no teu leito conjugal, visite a sua despensa, o quarto dos seus filhos. Você que está com algum problema no local de trabalho, peça para que essas águas entrem, mude o cenário. Você que está com algum problema financeiro, peça para que essas águas passem. Há poder no rio de águas vivas. Jesus é essa fonte inesgotável
águas. Nós estamos entrando no novo mês. E nós não precisamos viver um mês em sequidão. Nós não precisamos viver um mês em dificuldades, debaixo de opressões e enfermidades. Eu e você temos a chance hoje de mudarmos o curso da nossa vida, de vivermos um mês completamente diferente de todos os 8 que tivemos em 2025, ou quem sabe dos anos passados que nos acompanham. É possível que você viva um mês debaixo do favor de Deus, um mês debaixo da cura, da prosperidade, da provisão dos céus. É possível que haja nuvens que trazem chuvas, águas cristalinas nesse novo tempo sobre o teu interior. Comece a beber de Jesus, comece a chamar a existência. Diga: Jesus venha, Jesus venha no meu interior, Jesus venha me acompanhar, Jesus venha conduzir esse mês, Jesus venha dirigir os meus passos. Jesus, eu não quero mais ser a mesma pessoa, eu não quero viver a vida que eu estava vivendo mais. Eu quero um novo tempo, Senhor, em tua presença. Coloque a mão no seu coração. Você que deseja nessa noite renovar a tua aliança com a fonte, para que estas águas continuamente venham fluir no teu interior. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que tu és a fonte de águas vivas. Eu te reconheço nessa noite como meu único Senhor e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados, assim como eu perdoo os que me fizeram mal. Jesus, mude a minha vida. Eu consagro esse novo mês ao Senhor. Eu quero viver uma vida nova, de sentido, de propósitos. Que o meu nome esteja escrito no livro da vida eterna, e que um novo tempo seja inaugurado nessa noite sobre a minha história. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia, aleluia. Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Não vá embora ainda que você não é batizado, nem vá tomá-la. Eu quero ler um texto para nós cearmos. Se você sentou, pode ficar em pé. Abra sua Bíblia comigo em Tiago. Epístola de Tiago, está depois de Hebreus, antes de Pedro. Tiago capítulo 4, versículo 13. Tiago capítulo 4,
versículo 13. Tiago capítulo 4, versículo 13. Quem achou, diga eu achei. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões.